Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar de um tema que costuma gerar bastante dúvida entre os pais, que é a confusão de bicos. Eu sou a Natália Duarte, sou jornalista, doula, mãe de 2 meninos, e a convite da Medela vou conduzir uma série de entrevistas sobre amamentação. Hoje a gente vai receber aqui para a nossa conversa virtual a Sabrina Catânio. Ela é consultora materna, especialista em amamentação e em sono infantil. Sabrina, vamos explicar para os pais o que é, afinal, a confusão de bicos. O que acontece é que a gente fala que é confusão de bicos, é qualquer bico artificial que entra num processo de aleitamento materno. Então, quando eu falo qualquer bico artificial, pode ser a mamadeira, a chupeta, né? São os mais famosos aí dentro desses bicos artificiais e que podem sim comprometer muito o processo da amamentação. Tá? É muito diferente a sucção que ele tem que fazer na mama da mãe da sucção que ele faz nos bicos artificiais. O bebê começa a não querer mamar tanto, a começar a chorar, a ficar irritado com o peito, justamente porque ele começa a fazer essa confusão. Às vezes a gente tem um desmame precoce e não fica diagnosticado que foi por conta do bico artificial. Por isso que eu disse que é sério e às vezes nem sempre é tão óbvio. Agora, Sabrina, não sei se você ouve isso no seu consultório, nos seus atendimentos, né? Mas, em geral, o que a gente ouve bastante entre as outras mães, e até quando a gente está amamentando, né? Como os conselheiros de plantão, né? Dizem, esse bebê tá fazendo o seu peito de chupeta. Então, eu acho que isso acaba sendo também uma coisa que leva muitas mães a optarem pelo bico artificial da chupeta, essa sensação de que esse bebê mama com muita frequência, esse bebê não sai do peito, então calma aí, o que ele precisa não é mamar, o que ele precisa é de uma chupeta. Então eu queria começar perguntando para vocês, primeiro, se isso existe. Existe o bebê fazer o peito da mãe de chupeta? Não existe o bebê fazer o peito da mãe de chupeta. Na verdade, eu sempre brinco nos meus atendimentos com a mãe, eu digo assim, olha, quem surgiu primeiro? Foi o aleitamento materno ou a chupeta, né? Foi o aleitamento materno, a chupeta não existia na época, né? Então não tem isso do bebê fazer o peito de chupeta, não existe. O que existe muito, Nath, é assim, a gente tem que trabalhar muito a expectativa das famílias. Quase ninguém fala do que é estar disponível para um bebê 100% do tempo. Você ter que estar ali disponível, você estar, né? O bebê quer mamar a hora que ele quer e realmente entender, né? E aí eu quero entrar nesse tema com você também e explicar, que eu acho importante, o que é a livre demanda, né? Porque hoje a orientação é a livre demanda para a manutenção da produção do leite materno. Então, o que acaba acontecendo é que quando estes bicos artificiais, eles entram no processo do aleitamento materno, a gente não faz mais a livre demanda. E essa linha entre não fazer e fazer é muito tênue, a família não percebe. Quando ela percebe, a chupeta ou a mamadeira já tomou uma proporção muito maior do que o que eles queriam ou do que eles imaginavam. E daí que eles vão reconhecer uma confusão de bico ou nem chegam a reconhecer. E o bebê, ele nem sempre também vem para a mama só exclusivamente para se alimentar, né? É óbvio que a gente tenta fazer essa leitura para virar o que eu chamo de uma roda gigante de um processo saudável. Então, que a mãe tenha um intervalo mínimo ali para ela conseguir se recuperar, descansar, fazer as necessidades básicas, que esse bebê consiga realmente mamar efetivamente, porque isso é um dos pontos para que o aleitamento materno consiga seguir ali saudável, você consiga produzir o leite em quantidade necessária para o seu filho. Então, o que eu vejo é isso, é uma grande confusão do que é livre demanda, da expectativa da mãe, e aí quando a gente vê, os bicos já entraram. É possível reverter a confusão de bicos? Ou uma vez que isso está estabelecido, não tem volta, a gente perde a amamentação desse bebê? É possível sim reverter esse quadro, só que é muito difícil. Então, por isso que eu, como profissional, além de ser profissional da área materno-infantil, né, e cuidar das famílias, das mães e orientando, e eu acho que a família, ela tem que ter orientação. A decisão final, depois, é de cada família, porque isso é muito individual, né? O que eu acho muito triste é quando eu pego uma família e aí eu falo, olha, os riscos do bico, né, artificial são esses. E aí a família fala, nossa, se eu soubesse disso, eu não teria
entrado com o bico artificial. Isso que é triste. Então, a família que tem orientação e toma uma decisão consciente, olha, mesmo sabendo dos riscos que a gente está correndo para o aleitamento, eu decido colocar isso. Isso é uma decisão, é o que eu falo, não sou eu que estou na casa cuidando, numa noite difícil, que o bebê está chorando, está demandando muito. Então, isso é uma decisão individual. Mas essa história de reverter ou não é possível, já vi casos que a mãe consegue, mas é um processo muito difícil. E o primeiro passo é tirar os bicos artificiais. E isso a gente sabe, Nath, que não é um processo fácil de ser feito. A gente conversou bastante sobre os efeitos, então, né, dessa confusão de bicos, de oferecer os bicos artificiais. Mas como é que a gente poderia, então, oferecer o leite materno, caso ou a mãe não esteja presente, ou ela não possa oferecer aquela mama por algum motivo? Quais são os jeitos seguros, né, da gente continuar garantindo que aquele bebê vai receber o leite materno, mas sem recorrer a uma mamadeira, por exemplo? Temos ferramentas para isso? A primeiríssima opção, que é a melhor opção, é a mãe fazer o processo que a gente chama de relactação, tá? Se ela estiver presente, lógico. Se ela estiver ali e por algum motivo ela tá tendo que complementar ou tá tendo que ofertar o próprio leite dela por algum motivo, às vezes esse bebê tá com alguma dificuldade, não tá conseguindo se saciar. Então, ela fazer esses estímulos com a bomba, isso ajuda a aumentar a produção de leite dela, inclusive, tá? Existem protocolos específicos para isso. Então, ela fazer essa extração só vai ajudar e contribuir para ela aumentar a produção dela, se for uma dificuldade desse caso. E aí, ofertar o próprio leite dela com o processo da relactação. O que é o processo da relactação? É a mãe utilizar, eu tô aqui com uma sondinha para demonstrar, é uma sonda, né? Tem uma pontinha aqui aberta. E aí a mãe, existem alguns kits prontos, mas ela pode usar só a sondinha, colocar isso num copinho, né? Com o leite dela aqui dentro, tá? E daí ela vir e colocar a pontinha aqui que está aberta junto ao mamilo dela. E aqui você pode colocar uma fitinha, não sei se tá dando pra ver. Uhum. E ela colocar junto com o mamilo dela pro bebê mamar o peito, né? Fazer todo o estímulo que ele precisa fazer, ou seja, continuar sugando da forma que ele deve e tudo mais, mas também recebendo esse complemento, né? Ou a mãe que está precisando aumentar a produção e tudo mais. Então, esse seria a melhor opção, que tem menos confusão, tá? É o mais tranquilo. Mas tem os casos que a mãe não está, né? A mãe não está, ou é uma outra pessoa que vai ofertar, essa mãe tá muito cansada, enfim. Então, ela extrair esse leite novamente com a bomba, né? E depois ela pode ofertar com um copinho. Aqui eu tenho um, tá? Pra demonstrar, mas é um copinho. Pode ser um copinho de vidro mesmo, desses que a gente tem em casa, e aí você lava bem, lógico. E ofertar para o bebê. A terceira opção, Nath, para a gente ofertar o leite materno de forma bem segura e prática, são as colheres dosadoras, tá? E a quarta e última opção, mas que também é uma opção que vale daí para os bebês que são um pouco maiores, tá? Porque é aquele copinho de bico rígido.